Opa, como vocês estão? Aqui quem fala é o Evans, e sim, eu sumi de novo. E isso já tá ficando comum. É que dessa vez me bateu um bloqueio bem grande. E quem trabalha com criatividade sabe bem como é isso. E já estamos em dezembro, não? Então eu peço que vocês fiquem até o final. Esse vídeo ele vai ser meio que uma ilustração comentada. Isso é algo que eu já tinha visto outros canais fazendo e eu achei bem interessante. Pode ser que não fique tão bom, mas eu espero que fique interessante. No qual eu vou pegar todo o meu processo criativo de uma ilustração e eu vou narrar por cima. Falando sobre o que eu pensei, mostrando as referências, as inspirações e as escolhas que eu fiz durante todo o processo. Além de comentar um pouco da história, do desenho, dos acontecimentos e o que eu tirei com tudo isso. Bom, eu espero que vocês gostem e que esse tipo de vídeo possa te ajudar. Esse vídeo já era para ter saído algumas semanas atrás, mas eu vou explicar também o porquê dessa demora. E mais uma vez, a ilustração vai ser da minha comic. Bom, eu estou bem focado em fazer isso, né? É uma das primeiras coisas que eu tô querendo tirar do papel. Mas eu também vou dar uma mesclada com outras coisas. Eu quero voltar a fazer as fanarts. Eu quero desenhar algo diferente. Para esse meu projeto, eu pensei fazer 3 ilustrações e mais alguns desenhos e colocar isso no meu portfólio. No qual seria uma sequência narrativa entre 3 imagens. Eu fiz esse pequeno storyboard para mostrar quais as cenas que eu queria. Onde a primeira seria uma festa. Depois da festa seria uma perseguição. E por fim, uma cena dos personagens principais escondidos e os perseguidores chegando até eles. E dessas 3 cenas eu escolhi a cena de perseguição de carro para fazer esse vídeo. E como eu falei, além dessas 3 cenas, eu fiz 2 desenhos dos personagens principais, né, que são os que vão ter foco nas ilustrações, para eu ter uma ideia geral de como seria a roupa e como seriam os personagens de corpo inteiro antes de começar a desenhar realmente. E algo que aconteceu aqui, eu não sei se todo mundo passou por isso, é que teve uma demora entre os 2 desenhos, porque eu comecei a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então a qualidade do primeiro desenho, que foi o Kayase, é bem diferente da Yukari. Quando eu fiz o Kayase, eu não gostei nada da pintura dele. E quando eu fui fazer a Yukari, eu consegui ver quais eram meus erros e eu consertei isso. Porque eu fiz de outra forma, com uma camada de pintura com o Multiply, como eu já expliquei antes. Ele escurece o tom das cores principais do desenho. E eu fui muito mais pro cel shading, né, que é o sombreamento de anime, o sombreamento de manhwa, que ele não é tão pesado. Fazendo desse jeito ficou muito melhor. E depois de terminar os 2 desenhos, eu falei, bom, vou começar a fazer agora a primeira ilustração e fazer o vídeo. E quando eu terminei esse desenho, eu olhei e eu pensei, não vou postar isso. Sabe, não ficou bom. Eu tinha gravado toda essa ideia para esse vídeo. Então eu fiquei muito chateado, fiquei triste por uns bons dias. Eu deixei tudo de lado e sumi. Eu pensei, não, eu vou voltar, vou apagar e começar outra coisa do zero. Então eu fiquei 2 semanas pensando sobre isso. Eu criei coragem e pensei, não vou apagar, eu vou pegar esse desenho que eu não gostei tanto e vou trazer algo positivo com isso. Eu vou fazer um vídeo e eu vou apontar em todo o processo o que eu acho que eu preciso melhorar, o que eu preciso estudar mais e o que parecia que era uma falha, no final, se tornou um excelente objeto de estudo sobre o que eu preciso melhorar. Então, se você que está assistindo agora também tiver coisas para me apontar sobre a ilustração, sobre o que eu preciso melhorar, deixe nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ler e tentar enxergar o que eu posso melhorar. Também eu peço que vocês deem ideias para me ajudar com sugestões de assunto para eu trazer no canal. Mais uma vez, se puderem se inscrever e curtir, vocês vão estar me ajudando bastante. Então, vamos começar com o assunto principal. A ideia, como eu falei, foi fazer 3 ilustrações com uma sequência narrativa. Sendo a primeira uma festa de boas-vindas de uma escola de magia. Que a Yukari, a minha personagem, ela vai começar a frequentar. O universo da minha webcomic, ela é algo que vai pro fantasioso também. Então existe a magia, mas ela está ligada com a tecnologia. Não sei se todo mundo chegou a jogar ou a ver algo sobre um jogo que ele me deu muitas ideias para criar esse mundo, que é o Honkai Star Rail, que tem algo futurístico e mágico ao mesmo tempo. Eu queria fazer algo meio atual, com a tecnologia avançada, junto com a magia. E eu tô criando bem um universo sobre isso, sobre guerras, sobre países diferentes. Espero que logo saia um piloto dessa minha comic. Eu vou trabalhar bastante nesses próximos meses e vou fazer outros projetos também. 2024 vai ser legal. E nessa festa, alguns capangas de uma associação chamada a Ordem da Luz Sagrada, que é uma organização que eu criei nessa história, eles estão atrás da Yukari. Então o Kayase, ele vai pra festa e ele se passa como um garçom pra tentar ajudar ela, porque ele já sabia que isso ia acontecer.
Então a segunda cena, passando esse baile, já é a cena de perseguição, onde os dois personagens vão acabar fugindo em um carro e sendo perseguidos por mais capangas. Por fim, a última cena é dos dois personagens principais atrás de uma cobertura, esperando os perseguidores chegarem ao fundo. A primeira coisa que eu faço antes de começar a desenhar realmente é o briefing, né, como eu já falei, que são o resumo dos elementos e como eu quero que fique a cena. O meu briefing para essa ilustração foi o seguinte: Kayase, ele está tentando fugir em uma perseguição em um carro. Ele está usando uma roupa social, saindo de uma festa. Em sua mão esquerda, ele está segurando uma arma, isso eu acabei não fazendo, e dirigindo ao mesmo tempo. Ele parece bem tranquilo. No vidro traseiro do carro tem vários buracos de bala. Também não fiz isso. Eu fiz o vidro quebrado. Bem ao fundo aparece um carro com uma pessoa atirando, pendurado na janela. E no banco do passageiro tem Yukari, filha do Major Masato. Ela está com um vestido vermelho. Ela tem um longo cabelo que está preso por uma presilha. E ela está com uma cara meio assustada. Quando eu fui pegar as referências, eu sempre separo elas daquele jeito que eu já falei em outros vídeos. Nas referências reais, eu busquei cenas de alguns filmes, como Missão Impossível, 007 e o Baby Driver. Peguei imagens de interior de carros, as próprias imagens do design da Yukari, quanto do Kayase. E nas referências reimaginadas, eu peguei imagens de alguns personagens, como Lloyd de Spy X Family. Também peguei alguns personagens para ajudar na coloração em si, mesmo tendo o design que eu fiz oficial para eles. É bom você pegar ideias também de outros personagens. E por fim, cenas de Mauás também, para eu ter uma ideia de como colorir. E eu não segui tanto isso na hora de colorir, eu vou chegar nisso também. Tendo o briefing e as referências, eu comecei a tentar montar a composição da imagem na folha. E o primeiro passo no desenho, eu faço um esboço super rápido, só para ter uma ideia onde vai ficar cada elemento. E a primeira desanimada minha foi aqui. Na hora de eu fazer a composição da imagem, eu queria fazer algo mais dinâmico, uma vista mais na diagonal. E eu fiquei horas tentando encaixar os elementos e eu não consegui. Então eu acabei seguindo as ideias dos filmes mesmo, onde os personagens eles estão bem à frente, eles estão numa linha só. E bem ao fundo estão os perseguidores. Os primeiros rascunhos eu acabei não gravando, porque eu vou testando realmente muita coisa, até eu ficar satisfeito. E esse foi o meu primeiro esboço. E sim, quase não dá pra entender nada do que tá aqui. Eu só vou fazendo algumas formas do que eu quero. Eu fiz as formas da janela pra mostrar onde é o interior do carro. Eu fiz também os bancos, bem simplificados, sem os personagens, sim, só os bancos. Essas linhas aqui são as linhas guias, né, para o ponto de fuga. Nesse eu escolhi só um ponto de fuga e ele tá mais à direita. Essa linha vermelha é a linha do horizonte. Então tudo que está abaixo a gente vê a parte de cima desse objeto e tudo que está acima a gente vê a parte de baixo. Mas nesse primeiro esboço eu não cheguei a utilizar essa linha, né? Foi só mais para eu ter uma ideia. Eu faço algo muito mais livre e quando eu vou passando para outros esboços e detalhes, aí sim eu vou me preocupar com o tamanho, com a proporção e perspectiva. É muito importante que você faça algo mais livre no começo, para não ficar algo muito travadão. No segundo esboço, eu já dei um pouco mais de forma para as coisas. E eu coloquei os personagens, só que eles estão muito simplificados. Já no terceiro, vocês podem ver que teve uma mudança no tamanho dos elementos, eu diminuí os personagens, eu consegui colocar muito mais detalhes, e aqui sim eu coloquei os objetos em perspectiva. Por fim, o meu quarto esboço foi o que eu comecei a gravar. Aqui já é mais tranquilo. Eu já passei por toda aquela dificuldade de começar a encaixar os personagens, começar a encaixar os elementos. Aqui é bem mais tranquilo, onde eu só vou detalhando realmente sim. E esse é meu último esboço antes de fazer a line art. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a detalhar o interior do carro, como colocar o cinto, detalhar os bancos, eu fiz o painel, o volante. E assim com o carro já definido, eu fui dar forma aos personagens, que eles quase nem apareceram aqui nesse começo. Eu comecei fazendo todo o cenário. Eu sei que parecer até perca de tempo, né? Porque tem muita coisa que os personagens vão tampar. Mas eu gosto de fazer o cenário primeiro para poder encaixar eles. E eu acho interessante fazer isso. E quando eu fui fazer os personagens, eu demorei um pouco. Eu cheguei nem a gravar essa parte, porque eu fiquei muito tempo para arrumar o rosto dos personagens. Eu tenho ainda muita dificuldade em fazer os dois olhos parecidos. E eles não estavam ficando parecidos com o desenho oficial que eu fiz deles. Eles estavam ficando diferentes. E isso estava me deixando muito bravo, porque eu não estava conseguindo chegar no mesmo rosto que eu tinha desenhado antes. Também eu comecei a dar detalhe aos perseguidores, né? Pra eles não serem só um quadrado com um círculo em cima.
E eu utilizei essa imagem do filme do 007, né, para fazer. Foi uma inspiração para fazer os perseguidores, do jeito que eu queria que eles ficassem. O carro é praticamente o mesmo, até a coloração. Mas o perseguidor que tá aparecendo, eu fiz ele bem genérico, com óculos escuros, meio agente Smith, Matrix. A rua de fundo eu fiz só os contornos, como se fossem caixas. E as janelas, uma coisa que eu aprendi a fazer, é só fazer na hora de pintar. E bom, com todo o esboço finalizado, eu passo para a próxima etapa, que é a line art. Aqui é um processo que nem todo mundo faz, e eu entendo por quê. Há um tempo atrás eu tinha muita dificuldade em fazer a line art. Eu acho que muita gente já passou por isso. O esboço ficava bom, e quando eu tentava fazer a line art, piorava umas 1000 vezes o desenho. E eu acho que isso deve acontecer normalmente com muitas pessoas. Então eu entendo que tem muitos artistas que não gostam de fazer line art, ou que acham feio. E tem alguns que fazem uma line não tão certinha. Então eu acho que isso vai mais de estilo e de gosto para fazer isso. E hoje em dia eu consigo fazer uma line art que me agrada. Eu faço um traço maior nos objetos mais próximos, né, como o banco, o volante, e o cenário mais ao fundo eu faço uma line mais fina. E algumas coisas que eu posso apontar sobre a line são que eu chego num resultado que me agrada hoje em dia, mas eu ainda demoro muito pra fazer. Porque eu fico voltando muito e arrumando todos os errinhos, então se escapa uma linha pra fora, fica meio traçadinho assim, com umas pontinhas, eu volto e apago, e eu fico fazendo isso indo e voltando na line. Vocês vão ver que nesse timelapse tem muita parte da line art. Isso me atrapalha bastante, porque eu acabo passando muito mais tempo fazendo uma line art do que pintando, porque vocês vão ver que na hora da pintura vai muito mais rápido. Então isso também é algo que me atrapalha bastante. Eu precisaria diminuir essa quantidade de tempo na line art e focar mais para fazer a pintura. Como eu falei dela, no processo de pintura eu sempre começo separando os elementos em diferentes camadas. Eu gosto de separar principalmente os personagens do restante do cenário e deixar eles por cima do resto. Então eu separei o interior do carro do resto. Eu separei também os perseguidores em outra camada, e eles eu fiz tudo junto, não separei o personagem do carro, porque vai ser menos detalhe neles e eu vou acabar jogando um blur sobre eles no fundo, e então eles não vão ter muito detalhamento. E por fim, a última camada que eu separei foi a cidade de fundo. E depois de separar tudo isso, eu começo dando as cores bases para cada elemento. E agora na parte de renderização ou a parte de fazer o sombreamento, eu sempre fico em dúvida se eu faço uma pintura mais detalhada, com mais tons e sombreamento, ou eu faço algo voltado para o Mauá. Então muitas das vezes eu fico em dúvida se eu faço um ou faço outro. E aqui a verdade é que eu me confundi e não sabia o que fazer. Então eu fiz um pouco de cada. Porque eu senti que os personagens ficaram com uma pintura boa e equilibrada entre eles. Porque eu peguei, né, as cores iniciais e adicionei apenas 2 tonalidades mais escuras para fazer a sombra. E elas não ficaram tão pesadas. Mas quando eu fui para fazer o cenário, eu não consegui seguir essas mesmas regras. Então pode ser que isso tenha me dado uma certa estranheza. Que parece que os personagens não se encaixam com o resto do cenário. E eu reparei já nisso, nos meus últimos desenhos, que parece que os cenários estão muito carregados. Ou que a pintura tá com muita sombra, ou que ela tá com muita iluminação. Não tá tendo esse equilíbrio. E isso é algo que eu vou precisar melhorar. E eu acho que isso acontece porque quando eu comecei a desenhar, eu nunca fui muito para as teorias. Então o que eu aprendi foi muito da observação. E eu sinto que essas teorias de iluminação, teorias de pintura, eu não cheguei a ver muito a fundo. Então após pintar os personagens, quanto eu mais fazia o cenário, menos eu gostava do resultado do desenho. Antes era a line art que me dava dor de cabeça, e agora o que tá me dando dor de cabeça é essa parte de finalização do desenho, onde eu quero fazer o sombreamento, e às vezes foge do que eu quero fazer, como essa tonalidade do ambiente também, das sombras dos desenhos, porque eu não cheguei na qualidade que eu queria que tivesse chegado. E no fim, após todo o desenho colorido, todo o cenário colorido, eu coloquei um blur em todo o desenho, e acabei deixando o foco apenas nos personagens principais e nos perseguidores. Então todo o resto está levemente embaçado. Eu adicionei algumas partículas também no desenho, como faíscas, principalmente na parte fundo do carro. Isso tem a ver com as 2 latarias dos carros se encostando. E por causa disso eu adicionei um pouco de fumaça para dar essa ambientação no desenho. E por fim, eu dei uma mexida na saturação da imagem e no contraste de luz e sombra. E esse foi o resultado final do desenho. Eu vou falar a verdade, depois de um tempo, eu já não acho nem tão ruim esse desenho. Eu falaria que ele é um 6/10. Ele tá longe de ser o que eu imaginava, mas também não ficou
ficou tão feio quanto eu enxerguei quando eu terminei o desenho. E o que eu tirei com esse desenho foi: meus personagens, eu sinto que falta expressão pra eles. Eu preciso tomar mais cuidado com a ambientação do desenho, principalmente na parte de contraste de sombra e luz. O cenário meu, ele ficou muito carregado, que eu preciso estudar outras maneiras de fazer o cenário, que ele não fique tão carregado. Parece que o estilo do personagem e o estilo do fundo tá um pouco diferente. E a composição, que foi um dos principais causadores do meu descontentamento com o resultado, nesse caso nem foi o maior problema, sabe? Dá pra fazer algo com essa composição. O problema foi todo o resto. E no fim, não acho que foi uma falha. Esse desenho ele foi um grande aprendizado pra mim, porque mesmo eu não gostando muito do resultado, eu aprendi muito com meus erros aqui. E eu fico feliz que eu não desisti de produzir esse vídeo, mesmo que a vontade de apagar tudo tenha sido muito grande, porque é normal que nem tudo que nós façamos vai nos agradar de primeira, o que nós nem sempre vamos acertar toda hora. Tem momentos que nós vamos errar, e a gente deve entender isso. E é importante sempre seguir tentando e melhorando. Bom, e eu acho que esse vai ser o último vídeo do ano, né? Eu quero postar ele no dia 31, mas pode ser que ele saia no começo de janeiro. Vai depender de quanto eu vou demorar para editar. E eu quero dizer que esse ano, pra mim, foi uma chuva de emoções. Eu tive momentos muito felizes, como quando o meu primeiro vídeo passou das 10 mil visualizações. Eu fico feliz como ele conseguiu chegar em várias pessoas e que essas pessoas compartilharam suas vivências comigo pelos comentários. E como muitas dessas pessoas que chegaram pro meu primeiro vídeo, que eu vejo sempre nos comentários, eu lembro de todos vocês, eu só não consigo falar o nome de todos que sempre comentam. E claro, eu também tive, né, como eu falei, momentos muito difíceis, momentos de muita ansiedade e problemas pessoais, mas eu me lembro muito bem de abrir os comentários e ler todas as mensagens de apoio, e de verdade, isso me tirou sorrisos de momentos que estavam bem complicados. Então, muito obrigado mesmo por isso. Eu sou muito feliz e grato por todas as conquistas que nós tivemos esse ano, e espero que eu tenha conseguido também fazer companhia para vocês. E de verdade, nesse ano que passou, eu não fiz quase nada do que eu tinha planejado. Eu falhei bastante com o horário, com meus afazeres. Foi um ano de muitas mudanças em diversas partes da minha vida. E uma coisa que eu tenho certeza é que o próximo ano vai ser muito melhor. E eu vou tentar ser uma pessoa melhor também nesse próximo ano. Produzir mais, fazer com meus projetos pessoais que só estão no papel, que eles começam a funcionar. Eu quero ser uma pessoa muito mais otimista e também ser mais compreensível comigo mesmo. Então, eu desejo um feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por terem me escutado até aqui. Saibam que vocês fazem parte de algo muito importante para mim. Feliz 2024. Eu desejo tudo de bom para todos vocês. E eu sou o Evans e eu te convido a continuar nessa jornada comigo. Até a próxima.